Convoco a redatora de ata para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 71ª sessão ordinária do ano de 2011 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 22 dias do mês de dezembro de 2011, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente conselheiro Luiz Eustáquio Toledo, reuniram-se os senhores conselheiros: conselheiro Isnaldo Bulhões Barros, conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque Freitas, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, o senhor auditor Sérgio Ricardo Maciel. O Ministério Público de Contas esteve presente, legalmente representado pelo doutor procurador-chefe, Dr. Ricardo Schneider. Havendo número legal para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a presente sessão, determinando que se procedesse à leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada sem contestação. Na hora do expediente, o excelentíssimo senhor presidente solicitou ao coordenador de plenário para efetuar em quarta sessão a leitura da Instrução Normativa número 4/2011, que trata sobre o SICAP. E em primeira leitura, a Instrução Normativa apresentada pela senhora conselheira Rosa Albuquerque, que disciplina a fiscalização do Tribunal de Contas na administração pública municipal e estadual, facultando a palavra às senhoras e senhores conselheiros e à douta Procuradoria. Não havendo quem quisesse fazer uso, passou-se a ordem do dia. Foram discutidos e julgados os seguintes processos. Relator conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, TC 15212/2011. Suspensão cautelar do concurso público do município de Colônia de Leopoldina. Após relatada a matéria, o senhor conselheiro relator passou a palavra para o senhor procurador Ricardo Schneider, para que o mesmo se pronunciasse. Fazendo uso da palavra, o senhor procurador Ricardo Schneider apresentou as razões pelas quais havia sugerido a suspensão do edital, cujo teor segue na íntegra. Com a palavra, o excelentíssimo senhor presidente passou a palavra para o doutor Álvaro Torres, que fez sua sustentação oral, fez a defesa da Prefeitura de Colônia de Leopoldina. Usando a palavra, o excelentíssimo senhor presidente solicitou a suspensão da sessão por 10 minutos. Reaberta a sessão, o senhor conselheiro relator Otávio Lessa diz permanecer com seu voto. Usando a palavra, o excelentíssimo senhor presidente colocou em discussão o voto e o parecer do conselheiro Otávio Lessa. Com a palavra, o senhor conselheiro Anselmo Brito fez suas considerações sobre o voto do relator, discordando com alguns itens citados. Associaram-se ao voto o senhor conselheiro Isnaldo Bulhões, a senhora conselheira Rosa Albuquerque, a senhora conselheira Maria Cleide. Aprovada a decisão simples de diligência, prazo de 30 dias para publicação de novo edital, enquadrado nas normas vigentes. Finalizando, ficou decidido manter a anulação do edital do concurso público da Prefeitura de Colônia Leopoldina. Relator conselheiro Isnaldo Bulhões Barros, TC 1955/2008, TC 10.930/2008, entre outros relacionados com contratos e convênios, aprovados nas resoluções número 963 a 973. Não havendo nenhum processo em pauta, excelentíssimo senhor presidente, facultou a palavra às senhoras e senhores conselheiros e à douta Procuradoria. Usando a palavra, o senhor procurador Ricardo Schneider fez um registro sobre uma resposta ao ofício enviado ao CGU com relação a um trabalho feito em Traipu, registrando a necessidade que a inspeção seja concluída e encaminhada aos relatores para que seja feito o julgamento. No momento, teceu comentários sobre a importância do julgamento de hoje e desejando a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Associaram-se ao voto, excelentíssimo senhor presidente, o senhor conselheiro Isnaldo Bulhões Barros, o senhor conselheiro Otávio Lessa, a senhora conselheira Rosa Albuquerque e a senhora conselheira Maria Cleide. O excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra aos senhores conselheiros e ao doutor procurador. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o excelentíssimo senhor presidente, em nome de Deus, encerrou a presente sessão, convocando as senhoras e senhores conselheiros e o doutor procurador-chefe do Ministério Público de Contas para a próxima sessão no horário regimental. Em discussão a ata. Encerra a discussão e coloca em votação. Conselheiro Decano Isnaldo Bulhões. De acordo, senhor presidente. Conselheiro Otávio Lessa. De acordo.
Conselheira Maria Cleide. De acordo. Aprovado. O Cosme. Cosme. Pode. Tá falando isso mesmo. O último do Moicano que tinha. Oi, cadê? Na hora do expediente, faculta a palavra aos senhores conselheiros e a quem dela queira fazer uso. Essa palavra, presidente. Antes de passar a palavra, só queria informar que estou reassumindo no dia de hoje e até o dia 17, onde retornarei às minhas férias novamente. Reassumi hoje, dia 10, e até o dia 17 entrarei novamente de férias. Com a palavra o conselheiro Otávio Lessa. Senhor presidente, senhora conselheira, senhor conselheiro, senhor representante do Ministério Público. Eu só queria, na verdade, alertar, eu não sei nem até se sou eu também, eu posso até ser eu mesmo relator. Tenho verificado na imprensa os concursos que está sendo cogitado, e tem uns que já estão publicados, já está andando. Tanto em relação ao Estado, ao Executivo, como da Prefeitura de Maceió. Era bom a gente alertar para que nós tenhamos o mesmo procedimento que nós tivemos com o das prefeituras de menor porte, para a gente manter o mesmo equilíbrio das decisões que tem aqui, ou seja, encaminhar dentro do prazo legal, a gente verificar, não foi solicitado a aprovação do edital, a informação, a contratação da empresa, se já está a nível de soltar o edital, a empresa já está contratada, esse processo, pelo menos que me consta, ainda não deram entrada aqui no tribunal. É só isso, presidente. Eu acho que estou até pedindo para verificar se eu sou o relator, porque realmente eu nem sei, porque, por exemplo, no caso executivo, a secretaria responsável é de gestão pública. Então, não é diretamente no chefe executivo, mas simplesmente na secretaria. Mas a secretaria, como é diferente do governo separado, eu não sei, pedir para ver, quando acabar a sessão, eu irei ver a quem pertence 2012 a secretaria de gestão. E no caso da prefeitura de Maceió, aí não sei, aí como é um relator para todas as secretarias, então o relator de 2012 é a conselheira Rosa, pronto. Então a conselheira Rosa, se tiver alguém está ali o André, que possa dar uma verificada nisso, para ver se esses processos estão dando entrada, para que o tribunal possa verificar tanto a contratação de quem está fazendo, como o edital. Tem também polícia militar, né? Polícia militar. Esse, eu acho que no caso executivo, ela é centralizada na gestão pública. Na gestão. Na secretaria sempre foi, né? Eu acho que continua sendo. Então, não é pela gestão pública, não. bom, a gente dá uma verificada. Eu vou verificar se essa gestão pública, no primeiro momento, eu vou na gestão pública, senão se for meu caso, eu vou pedir as informações ao secretário de gestão pública. Senão ele informe que não é o comandante da PM, quem quer que seja, aí muda quem seja o relator. Só queria dar esse informativo para a gente manter o nosso equilíbrio. Senhor presidente, poderia, sobre o mesmo assunto, poderia se manifestar? Com relação a essa questão dos concursos da Prefeitura de Maceió, senhor conselheiro, nós recebemos um convite do Ministério Público Estadual, porque muitos desses concursos foram decorrentes de uma atuação do Ministério Público Estadual, da Procuradoria Municipal, doutora Fernanda Moreira e doutor Marcos Rômulo, né? Eles pressionaram, procuraram a Prefeitura para realizar esse concurso na área de trânsito, analista previdenciário, esse concurso grande que foi lançado. E aí, na fase de elaboração do edital, inclusive, nós fomos chamados também, posteriormente, para participar disso.
E eu acredito, pelas discussões que lá foram travadas, que eles vão sim encaminhar a documentação para o tribunal. Agora, obviamente, que caso não ocorra, o tribunal sim deve fiscalizar. Eu acredito que é um papel que o tribunal não deve, independentemente do Ministério Público ter atuado ou não, a atuação do tribunal é independente disso e ele deve atuar. Mas apenas fazer o registro, porque como nós participamos disso, eu queria também deixar registrado isso. Com relação aos concursos realizados pelo Estado de Alagoas, eu reforço, eu reitero, acho que o senhor está coberto de razão, também deve haver o mesmo tratamento. É até uma preocupação, acho que do conselheiro Reginaldo, que ele levantou, acho que na sessão passada, com relação à questão da fiscalização dos prefeitos, dos municípios, das câmaras, e que se fiscalize também o Estado. O tribunal não foi só dos municípios. Exato. E eu compartilho desse entendimento também, seu conselheiro. Acontece que nós temos 102 municípios, né? E acaba, por uma razão ou outra, havendo um volume maior de demandas, né? Cada município desse que faz um concurso são mais de 100 concursos. Mas eu acredito que o tribunal deve se agir, o Ministério Público também, no que for necessário estar à disposição, para que seja feito o mesmo tratamento. E até nesse contexto que eu menciono também a questão da resolução proposta pela conselheira Rosa, que já foi lida em primeira sessão, acho que hoje seria a segunda leitura, não é verdade? Tem que ler na segunda leitura, né? Porque é um importante marco que vai regulamentar a fiscalização dessa corte. Exato. E a partir dessa fiscalização nós poderemos enquadrar todos os gestores, não só os do município como do Estado. Então, apenas para fazer esses esclarecimentos suscitados pelo conselheiro Lessa, que eu me manifestei, eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Eu não sei, também parece-me que tem um do Ministério Público, não é? É verdade, o Ministério Público do Estado ele realizou agora um concurso para servidores, também nos chamou para participar, para discutir isso, e eles também, igualmente, devem encaminhar toda essa documentação para o tribunal. E, além disso, o tribunal também, e aí eu já vou para uma outra seara, no meu entendimento, nesse ano de 2012, ele poderia passar a exercer uma outra atribuição. Todos os atos de nomeação de servidor público no Estado deveriam passar pelo tribunal. Exatamente. Isso não acontece. Só acontece com as aposentadorias. Né? Todo servidor nomeado, tudo isso, porque esse controle que é feito no concurso, ele decorre da atribuição do tribunal, da legalidade do ato de admissão. Nós estamos fazendo hoje o acessório, digamos assim, vendo a questão do concurso, mas a atividade final é a legalidade do ato de nomeação. Assim como acontece com as aposentadorias, em que se analisa toda a legalidade do ato de aposentadoria, esta Corte tem atribuição constitucional, prevista em lei, toda regulamentada, não precisa de nenhum outro ato normativo, para analisar a legalidade dos atos de admissão de pessoal. E nisso é que a gente analisa o concurso, porque se o concurso é nulo, ou tiver qualquer fraude, qualquer problema, aquela admissão ela é nula, e aí não pode ser registrada. Então, apenas aderindo a esse esclarecimento. E também o MP estadual vai fazer outro concurso esse ano também, acredito que de promotor, mas o que foi feito agora foi de servidores, também eles solicitaram que nós participamos, mas o tribunal também ele tem a sua atuação essencial. Era só isso, muito obrigado. Presidente, eu acho que dentro dessa linha de raciocínio, eu acho perfeito, nós avançamos e a gente tem que estar ali mais avançar. E com relação ao nosso controle, com relação à parte de pessoal, eu acho que terá que apenas haver um acompanhamento da diretoria, no sentido de todos, como a coisa ainda não está funcionando numa dinâmica igual a aposentadoria e reforma, o que é que acontece? Eu acho que a gente tem que, através da diretoria, da DIMOP, que encaminhe para o conselheiro relator, por exemplo, nomeações que estejam saindo a nível de executivo, e aí que o conselheiro relator fazer a primeira cobrança, fazer efetivamente o que o regimento diz, o que a legislação diz, para que a gente comece a colocar nos gestores essa mecânica automática de encaminhamento. Então, se a gente não der o primeiro passo, a gente vai ficar... A gente hoje tem um arquivo, um banco de dados que foi solicitado, inclusive na nossa época, já foi solicitado na época do conselheiro Reginaldo como presidente, no sentido de que houvesse as informações de todos os poderes executivos, município e Estado, no sentido de informar todos os funcionários, para que a gente tenha uma pretensão de ter, na verdade, até o conselheiro Reginaldo, na presidência, tinha uma ideia de fazer uma publicação de um livro com todos os funcionários do Estado inteiro. Com isso, mas você teria que ter um banco de dados, tanto na entrada como na saída. Ou seja, ele iria alterar, vamos dizer assim, anualmente, fazer uma republicação,
onde havia o que aconteceu dentro do ano, ele iria passar por inativo, aposentado, ou iria continuar como ativo, mas continuaria a gente ter um controle geral. Eu não sei em que pé se encontra, vamos dizer assim, esse banco de dados, até que nível a gente pode já começar a trabalhar, mas com certeza, como a gente não está tendo ainda uma cobrança efetiva das admissões, com certeza ele ainda tá faltando, vamos dizer assim, grande parte para que a gente possa ter um banco de dados completo. E a nossa experiência, ele só vai acontecer no momento que começar a haver uma cobrança efetiva, com a regulamentação, mostrando, você faz o primeiro caso e aí a coisa começa. Eu acho que cabe a gente aí fazer uma divulgação maior para os gestores com regimento, para que a gente possa cobrar. Por exemplo, a gente está tendo uma coisa que eu vou começar a partir desse mês, a cobrar a PGE, as informações que foi decidido aqui, já foi dado o prazo, eu estou levantando todas do nosso gabinete, no sentido que vai haver a primeira cobrança, eu vou fazer. Eu quero as informações de todos os processos que foram para lá e qual é o encaminhamento que a PGE está dando. Que a PGE, até o que me consta com as prestações de conta, ela não dá atenção à dívida ativa do Executivo, imagina do Tribunal de Contas. Entendeu? Então, eu vou fazer a primeira cobrança. Eu acho que se a gente não fizer a cobrança efetivamente, vamos dizer assim, o gestor daquela, no caso da Procuradoria ou da Secretaria, a gente não vai ter muito sucesso. É só isso. Permite uma parte com relação à questão da cobrança da PGE. Nós, no Ministério Público, temos acesso a um parecer da PGE com relação a essa questão da cobrança, né? Foi publicado no diário a ementa, eu oficiei ao Procurador-Geral do Estado pedindo a cópia do parecer. E o entendimento deles foi que, com relação à cobrança dos acórdãos, né, das multas aplicadas pelo tribunal, e a PGE reconheceu que sim, tem essa atribuição. Apenas ela entendeu que não deve ser feita a cobrança pela Procuradoria da Fazenda, porque a PGE lá tem várias procuradorias internamente na sua organização. Tem a Procuradoria Administrativa, tem a Procuradoria Judicial e tem a Procuradoria da Fazenda, que cuida da parte da arrecadação. Eles entenderam apenas que não seria pela Procuradoria Fazendária, porque não haveria necessidade de inscrever em dívida ativa. Por que isso? Porque o acórdão, a decisão desse tribunal, ela já tem força de título executivo, ou seja, basta pegar o acórdão e, com base no acórdão, já se pode executar na justiça sem ter que existir a inscrição. Então, a PGE já tem reconhecido isso, essa questão dessa cobrança, então, eles basta mesmo haver essa cobrança, porque já há um parecer nesse sentido, reconhecendo que eles têm atribuição. E também, com relação ao PGE, me veio outra questão, a questão dos precatórios, que eu vi no final do ano passado, eles, inclusive, já formaram uma comissão responsável pela análise desses precatórios. Tem 3 servidores lá destacados, 3 procuradores, para fazer a certificação dos créditos, né, e autorizar essas compensações, que também é um objeto, eu acho, de uma resolução da autoria de Vossa Excelência. Exatamente. E aí também é uma outra questão que também... após a aprovação pela PGE, que ele seja encaminhado para o Tribunal de Contas, para que a gente possa analisar e homologar ou não aquele valor que foi, vamos dizer assim, dada a titularidade a ele pela PGE. É só isso, obrigado. Era realmente nosso propósito e não se chegou a obter êxito. O banco de dados dos servidores públicos do Estado de Alagoas, inclusive com a publicação do anuário. Isso serviria muito também para que se pudesse fazer e pudesse prestar, o tribunal prestar um serviço ao poder público quanto o cruzamento de dados entre os municípios, que eu acredito que há muito tempo que não foi feito e deve ter muito servidor acumulando aí legalmente. Isso é uma. E com a instalação, a assunção, a posse aí dos procuradores do Ministério Público de Contas, eu acho que chegou uma oportunidade, já que a gente não conseguiu, com o apoio do Ministério Público, eu acho que poderia se lograr esse êxito. Inclusive, partindo de um princípio onde os servidores estaduais, as suas nomeações são publicadas no Diário Oficial do Estado, do município, no seu Diário Oficial do município, e dos municípios do interior,
eu acho que até Arapiraca, todos eles são publicados apenas no portal da prefeitura e a sua oficialização fica em torno só abrangente ali as 4 paredes do município. E que se houvesse uma obrigatoriedade, que quando das nomeações, uma cópia do ato, a comunicação de vida fosse enviada ao Tribunal de Contas para ser feita a devida anotação. Esse é justamente uma sugestão que eu deixo aqui, que com a confiança de que esse banco de dados possa sair no ano de 2012. Era só, senhor presidente. Só aproveitando, passasse a palavra para ela ler em segunda leitura. Quero que deixe constar as palavras e a solicitação do conselheiro da Câmara, Reginaldo Bulhões, para que a presidência, o presidente titular, possa posteriormente tomar as providências. Quero passar a palavra à redatora de ata para que possa fazer a leitura em segunda discussão da resolução. Que número era? Que número é a resolução normativa? Em segunda leitura, é o projeto da instrução normativa que disciplina a fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas sobre os contratos relativos a serviços de organização e realização de concurso para provimento de cargos e empregos públicos na administração pública municipal e estadual e da outras providências. Discussão. Não tem discussão. Tá, continua em aberto, né? Não, pode seguir. Só uma dúvida. É resolução ou instrução normativa? A instrução normativa. Instrução. Não seria resolução, não. No caso desse que vai ser para... Não é interno, não é uma... Instrução normativa não seria situações internas de tribunal e seria uma resolução. É uma instrução mesmo. É uma instrução. É porque estou fazendo algumas alterações da resolução que já existe, é só uma complementação. É só uma alteração. Encerrando a ordem do dia, encerrando as explicações pessoais, passamos para a ordem do dia. Com a palavra o conselheiro da Câmara, Reginaldo Bulhões. Senhor presidente, senhor conselheiro, doutor representante do Ministério Público de Contas, procurador-geral, doutor Ricardo, para relatar, nós temos 4 contratos e 7 prestações de contas a serem relatadas. Os contratos passaram na Procuradoria do Ministério Público e o seu primeiro é o processo TC 12.470/2008, é um contrato de empreitada por preço unitário celebrado entre a Casal e a firma Souza Pimentel e Silva Limitada, microempresa. O objeto do contrato é a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de implantação e substituição de hidrômetros nos bairros de Pajuçara, Ponta Verde, Jatiuca, Mangabeiras, Cruz das Almas, Ipioca e adjacências. O valor é de R$ 120.330. Modalidade da licitação, convite sob número 82/2008 e teve seu curso regular. Do primeiro termo aditivo, o prazo ficou prorrogado por mais 3 meses, a contar de 10 de abril de 2008. O valor do aditivo foi de R$ 30.082,50.
Segundo processo 2020/2008, é um contrato de empreitada por preço unitário, número 3/2002, e seus termos aditivos celebrados entre a Casal e a empresa Constrol, construtora Domingos Limitada, do contrato número 03/2008, objeto serviços de engenharia de reposição de pavimento em paralelepípedo na cidade de Maceió, o valor de R$ 144.842. R$442,04, prazo de 180 dias, a contar do recebimento da ordem de serviço expedida pela contratante, no caso a Casal. A modalidade de licitação foi convite sob número 87/2007 e teve seu curso regular. No primeiro termo aditivo, o prazo ficou prorrogado por mais 3 meses, a contar de 21 de julho de 2008. Do segundo termo aditivo, o valor objetivou a alteração do valor do contrato em R$ 36.210,51, em função do acréscimo nos quantitativos dos serviços. Processo número 3 é o processo TC 8.318/2006, convênio número 17/2006, firmado entre o Funjures e a Prefeitura Municipal de Messias, neste estado, relativo à participação do órgão do Poder Executivo Municipal na construção do prédio do Fórum Local, conforme cláusula primeira, valor de R$ 150 mil. O prazo foi de 180 dias. 4. Processo TC 5.708/2008. Contrato número 33/2008 e seu termo aditivo, celebrado entre a Casal e a firma Pluriquímica Indústria e Comércio Limitada. O objeto do contrato é a aquisição de 200 toneladas de sulfato de alumínio líquido, o valor de R$ 73.400, R$ Prazo de entrega 12 meses, a contar da data da assinatura. A modalidade da licitação foi convite sob número 21/2008 e teve seu curso regular. Do primeiro termo aditivo, por força deste instrumento, ficou acrescido de 50 toneladas de sulfato de alumínio líquido nas especificações constantes no contrato, no valor de R$ 18.350, pertinente a 25% do valor global, ficando mantidas e ratificadas as cláusulas. As demais cláusulas, condições do contrato que não foram alteradas por força deste instrumento. Procuradoria Jurídica e o Ministério Público de Contas emitiram pareceres favoráveis nos processos ora analisados. Eu colocaria discussões. Não são da parte desse aqui, pessoal. Esse aqui, olha aqui em cima. Não foram contratos. 3 contratos. São 4 contratos. Esse aqui. Em discussão, os processos relatados pelo conselheiro Isnaldo Bulhões. Em votação.
Conselheiro Otávio Lessa. O relator. Conselheira Maria Cleide. Aprovados. De novo com a palavra o conselheiro decano Reinaldo Bulhões. São 7 processos de prestação de contas a serem relatados. O primeiro processo é o TC 1879/2002. Trata o presente processo da prestação de contas geral da Prefeitura do município de Anadia, referente ao exercício financeiro 2001, gestão do senhor José Edmundo Damaso Barros. Prestação de contas foi objeto de relatório de análise AFUDEFAFON número 269/2002, constatando regularidade no seu aspecto técnico contábil. Foram encaminhados os anexos exigidos pela Lei Federal número 4.320/64. Foi constatada regularidade na abertura, utilização e cobertura dos créditos adicionais. Houve cumprimento do artigo 19, inciso 3º da Lei Federal 101/2000, aplicando nas despesas de pessoal 47,26%, no Executivo e 3,73% na Câmara. Houve cumprimento do artigo 212 da Constituição Federal, aplicando 26,79% na manutenção e desenvolvimento do ensino. Houve cumprimento do artigo 77 do ato das disposições constitucionais transitórias, aplicando-se 11,15% na saúde, quando o exigido à época era 8,6%. Considerando os laudos técnicos e as peças contábeis constantes dos processos sob exame e o cumprimento constitucional e legal, é ressaltado que não houve inspeção in loco no exercício ora analisado. Entendemos que a prestação de contas do município de Anadia, exercício financeiro de 2001, gestão do senhor José Edmundo Damaso Barros, reúne condições de aprovação por parte da Igreja Câmara Municipal, que poderá, querendo, proceder a outras verificações que julgar necessário. É o parecer. Processo número 2 é o processo TC 1238/2000. Trata a presente prestação de contas geral do município de Batalha, referente ao exercício financeiro de 1999, gestão do senhor Francisco José de Oliveira. Prestação de contas foi objeto de relatório de análise AFUDEFAFON número 42/2001, constatando regularidade no seu aspecto contábil, técnico contábil. Foram encaminhados os anexos exigidos pela Lei Federal 4.320/64. Foi constatada regularidade na abertura, utilização e cobertura dos créditos adicionais. Houve cumprimento do artigo 212 da Constituição Federal, aplicando 25,39% na manutenção e desenvolvimento do ensino. Considerando os laudos técnicos e as peças contábeis constantes do processo sob exame e o cumprimento constitucional e legal, ressaltando que não houve inspeção in loco no exercício ora analisado, entendemos que a prestação de contas do município de Batalha, exercício financeiro de 1999, gestão do senhor Francisco José de Oliveira, reúne condições de aprovação por parte do Egregia Câmara Municipal, que poderá, querendo, proceder a outras verificações
que julgar necessárias. É o parecer. 3. Processo TC 3074/2010. Trata o presente processo da prestação de contas geral do município de Dois Riachos, referente ao exercício financeiro de 2009, gestão da senhora Rosineide Araújo Camilo. A prestação de contas foi objeto do relatório de análise AFO-DEFAFON, número 140/2011, constatando regularidade no seu aspecto técnico-contábil. Foram encaminhados os anexos exigidos pela Lei Federal 4.320/64. Foi constatada regularidade na abertura, utilização e cobertura dos créditos adicionais. Houve cumprimento do artigo 19, inciso 3º da Lei Federal 101/2000, aplicando nas despesas de pessoal 54,60% no município e 2,50% na Câmara de Vereadores Municipal. Houve cumprimento do artigo 212 da Constituição Federal, aplicando 29,36% na manutenção e desenvolvimento do ensino. Houve cumprimento do artigo 77 do ADCT, aplicando-se 15,13% na saúde. Considerando os laudos técnicos e as peças contábeis constantes dos processos sob exame e o cumprimento constitucional e legal, ressaltando que não houve inspeção in loco no exercício analisado, entendemos que a prestação de contas do geral do município de Dois Riachos, exercício financeiro de 2009, gestão da senhora Rosineide de Araújo Camilo, reúne condições de aprovação por parte da Egrégia Câmara Municipal daquele município, que poderá, querendo, proceder a outras verificações que julgar necessárias. É o parecer. 4. Processo TC 0059/2004. Trata o presente processo sobre a prestação de contas geral e relatório de inspeção em loco da Câmara Municipal de Piranhas, exercício financeiro de 2002, gestão à época do senhor Wellington Damasceno Freitas, examinado pela auditoria financeira e orçamentária os documentos constantes do referido processo, comprovou-se a existência dos anexos exigidos através da Lei 4.320, de 17 de março de 64, procedida a inspeção in loco. No período acima mencionado, foi verificada regularidade na documentação auditada, conforme consta do relatório AFO-DEFAFON número 11/2004, processo que teve o número TC 593/2004, considerando que o referido poder cumpriu o que determina o artigo 29A, parágrafo 1º da Emenda Constitucional número 25 de fevereiro de 2000, aplicando 69,16% de sua receita nas despesas com pessoal, considerando o laudo técnico, considerando os laudos técnicos pela regularidade constante no relatório AFO-DEFAFON número
11/2004. Nestas condições, o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, de conformidade com o estabelecido no artigo 97, inciso 2º da Constituição Estadual, resolve a julgar regular as contas da Câmara Municipal de Piranhas, exercício financeiro de 2002, gestão do senhor Wellington Damasceno Freitas. B, que deverá ser dado ciência à presidência da Câmara Municipal de Piranhas do inteiro teor da presente deliberação. C, dar publicidade através do Diário Oficial do Estado do inteiro teor desta resolução para que produza eficácia jurídica. É o parecer. Rinaldo, acho que é a prefeitura. Hein? Prefeitura. Não, esse é da Câmara de Piranhas. Ele era presidente nesse período. 2002 ele foi prefeito. Ele foi prefeito não foi de Piranhas, foi de Olho d'Água do Casado. Né? 5. Processo TC 3.514/2003 trata o presente processo da prestação de contas da Câmara Municipal de Piranha, de Tanque d'Arca, referente ao exercício de 2002, gestão do senhor José Valmir Bezerra Lima. Prestação de contas é objeto do relatório de análise AFUDEFAFON número 37/2004, constatando regularidade no seu aspecto técnico contábil. Foram encaminhados os anexos exigidos pela Lei Federal 4.320/64. Prestação de contas da Câmara de Tanque d'Arca foi elaborada de conformidade com a legislação em vigor. Houve cumprimento do artigo 29A, parágrafo 1º da Constituição Federal, aplicando-se 46,70% com folha de pagamento, incluindo os subsídios dos vereadores, limite de 70%. Não houve inspeção em loco no exercício 2002. Nestas condições, o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições constitucionais e legais de conformidade com o estabelecido no artigo 97, inciso 2º da Constituição Estadual, resolve a julgar regular as contas da Câmara Municipal de Tanque d'Arca, exercício financeiro de 2002, gestão do senhor José Valmir Bezerra Lima. B, que deverá ser dado ciência à presidência da Câmara Municipal de Tanque d'Arca do inteiro teor da presente deliberação para que produza a eficácia jurídica. É o parecer. 6. Processo TC 4595/2009 trata o presente processo da prestação de conta geral do município de Igreja Nova referente ao exercício financeiro de 2008, gestão do senhor Neilton Silva. Prestação de contas foi objeto do relatório de análise AFUDEFAFON número 121/2010. Constatando regularidade no seu aspecto técnico e contábil. Foram encaminhados os anexos exigidos pela Lei 4.320/64. Foi constatada regularidade na abertura, utilização e cobertura dos créditos adicionais. Houve cumprimento do artigo 19, inciso 3º da Lei Federal 101/2000, aplicando-se nas despesas de pessoal 48,16% no município e 1,50% na Câmara. Houve cumprimento do artigo 212
da Constituição Federal na aplicação de 26,62% na manutenção e desenvolvimento do ensino. Houve cumprimento do artigo 77 da ADCT, aplicando-se 19,46% na saúde, considerando os laudos técnicos e as peças contábeis constantes dos processos sob exame e o cumprimento constitucional e legal, ressaltando que não houve inspeção in loco no exercício analisado. Entendemos que a prestação de contas do município de Igreja Nova, exercício financeiro de 2008, gestão do senhor Neilton Silva, reúne condições de aprovação por parte da Egrégia Câmara Municipal, que poderá, querendo, proceder a outras verificações que julgar necessária. Finalmente, 7, processo número TC 1369/2008 e processo TC 2083/2008, trata os presentes processos da prestação de conta geral e do relatório de inspeção in loco de natureza ordinária nos documentos de receita e despesa da Prefeitura Municipal de Igreja Nova, exercício financeiro de 2010, gestão do senhor Neilton Silva. 2007, gestão do senhor Neilton Silva, examinado pela Auditoria Financeira e Orçamentária, os documentos constantes do referido processo, comprovou-se a existência dos anexos exigidos através da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. Quanto aos lançamentos contábeis analisados pelos setores competentes relativos ao processo em destaque, não apresentaram quaisquer fatos que viessem a comprometer a escrituração das receitas e despesas. Foi plenamente cumpridas as exigências legais contidas no artigo 19, inciso 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, que estabelece os gastos com pessoal e não poderá ultrapassar os 60% da receita corrente líquida, com despesas de pessoal com repartição determinada pelo artigo 20, inciso 3º, que é de 54% para o município, 6% para a Câmara de Vereadores, sendo cumpridos os percentuais de 48,68% no Executivo e 1,71% no Legislativo. Houve cumprimento do que ordena o artigo 212, na aplicação aplicou-se 25,89% na manutenção e desenvolvimento do ensino, proveniente da receita de impostos arrecadados e transferências da União e dos Estados na manutenção e desenvolvimento do ensino. No que trata o artigo 77, ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que ordena aplicação nas ações do serviço de saúde equivalente a 15% das receitas a que se refere o artigo 156 e 158, inciso 1 e artigo 159 da Constituição Federal, a Prefeitura em Foco obedeceu
aos ditames constitucionais, aplicando o percentual de 15,02% da inspeção in loco, devidamente autorizado pelo conselheiro presidente do Tribunal de Contas, a equipe técnica procedeu à inspeção in loco de natureza ordinária nos documentos de receita e despesas da Prefeitura Municipal de Igreja Nova, Unidade Educação, alusiva ao exercício financeiro de 2007. Ao serem examinados os documentos contábeis e demais procedimentos realizados pela Prefeitura, em destaque, foram observados alguns indícios de irregularidades, documentação auditada da Defesa, considerando que foi concedido o direito à ampla defesa e ao contraditório, através de decisão simples deliberada por esta Corte de Contas em 26 de março de 2009 e devidamente publicada no Diário Oficial do Estado, relatadas pelo conselheiro Luiz Eustáquio, a quem eu sucedi na relatoria, considerando que a inspeção in loco realizada na Unidade Educacional do município de Igreja Nova, exercício financeiro de 2007, foi objeto de resolução número 5.356/2009, de 14 de dezembro de 2000, do mesmo ano, deste Tribunal de Contas, considerando os itens acima relacionados, o relatório de auditoria financeira e orçamentária deste tribunal e os relatórios de inspeção in loco, os quais integram o presente processo, ressalvando o teor da resolução número 5.358/2009, entendemos que as contas da administração do senhor Neilton Silva, prefeito do município de Igreja Nova, exercício financeiro de 2007, estão em condições de merecer aprovação por parte da Igreja Câmara Municipal, de Igreja Nova, a qual poderá realizar outros exames, caso julgar oportuno. É o parecer e somente, senhor presidente. Em discussão, o processo de prestação de contas do ano de 2001 da Prefeitura Municipal de Anadia. Em discussão. Em votação, conselheiro Otávio Lessa. Relator. Conselheira Maria Cleide. Em discussão, processo de prestação de contas da Prefeitura de Batalha do ano de 1999. Encerra a discussão. Passa a votação. Conselheiro Otávio Lessa. Com relator. Conselheira Maria Cleide. Com o relator. Em discussão. Aprovado. Em discussão, processo prestação de conta da Prefeitura de Dois Riachos, exercício 2009. Em discussão. Encerra a discussão. Passamos à votação. Conselheiro Otávio Lessa. Com relator. Conselheira Maria Cleide. Com o relator. Em discussão, o processo de prestação de contas da Câmara Municipal de Piranha, exercício 2002. Em discussão. Encerra a discussão. Coloque em votação. Conselheiro Otávio Lessa. Com relator. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator. Aprovado. Em discussão, processo de prestação de contas da Câmara de Tanque Dark, exercício 2002. Encerra a discussão e coloque em votação.
Conselheiro Otávio Lessa. Com relator. Conselheira Maria Cleide. Com o relator, presidente. Em discussão, o processo de prestação de contas da Prefeitura Municipal de Igreja Nova, exercício 2008. Encerra a discussão e coloca em votação. Conselheiro Otávio Lessa. Com relator. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator. Em discussão, processo de prestação de contas da Prefeitura Municipal de Igreja Nova, exercício 2010. 2007. 2007. Encerra a discussão e coloca em votação. Conselheiro Otávio Lessa. Com relator. Conselheira Maria Cleide. Com o relator. Aprovado. Já tem processo a relatar, conselheiro? Com a palavra, conselheiro Otávio Lessa. Não. Para relatar. Não tem processo, presidente, hoje. Em discurso, com a palavra, conselheira Maria Cleide, para relatar. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público Especial, eu tenho três processos, todos pela anotação. É o da pauta do dia 5 de janeiro. O primeiro processo é o processo TC número 16.284 de 2006. É o contrato 068 de 2006, firmado entre a Secretaria Municipal de Construção da Infraestrutura e a empresa Cunha Lanferman Engenharia Limitada. O objeto é a prestação de serviços de consultoria técnica especializada para a elaboração do documento de concepção do Plano Municipal de Redução de Riscos da cidade de Maceió. O valor de R$ 104.270,23. O prazo até o dia 31 de dezembro de 2006, contado a partir da data da sua publicação no Diário Oficial do Município. A modalidade da licitação foi tomada de preços número 09 de 2006. Teve o primeiro termo aditivo ao contrato número 068 de 2006. O objeto é a prorrogação do prazo contratual por mais 120 dias. O segundo processo, TC número 1848 de 2010, é o contrato número 001 de 2010, celebrado entre o Estado de Alagoas, através da Polícia Civil e a empresa Print Page Comércio e Serviços Limitada. O objeto é a alocação de 34 máquinas fotocopiadoras destinadas à Polícia Civil. O prazo de 12 meses, contado a partir da data da sua publicação no Diário Oficial do Estado. O valor, R$ 73.200. A modalidade da licitação foi pregão eletrônico Comprasnet 036 de 2009. E o último processo, TC 605 de 2003. É o contrato 087 de 2002, firmado entre o Estado de Alagoas, através da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte e a empresa Conasur Engenharia Limitada. O objeto, a execução das obras e serviços de construção do ginásio de esportes da Escola Estadual Theo Brandão, nesta cidade. O valor foi de R$ 416.838,91. O prazo foi de 180 dias, contado da data da expedição da ordem inicial dos serviços. A modalidade da licitação foi tomada de preços número 039 de 2002. Teve o primeiro termo aditivo ao contrato, o 87 de 2002. O segundo termo aditivo ao contrato, 087 de 2002. Terceiro termo aditivo ao contrato 087 de 2002 e o termo de apostilamento ao contrato 087 de 2002. A Procuradoria Jurídica deste Tribunal e o Ministério Público de Contas emitiram pareceres favoráveis quanto à legalidade dos feitos ora analisados. Diante do exposto, voto pela anotação dos acordos em tela. É só, senhor presidente. Eu digo já. Em discussão, os processos relatados pela conselheira Maria Cleide.
Encerra a discussão, coloco em votação. Conselheiro Decano Isnaldo Bulhões. Com a relatora, senhor. Conselheiro Otávio Lessa. Com a relatora. Aprovado. Aprovados. Não havendo mais processo a ser relatado, encerro o expediente, a ordem do dia e facultamos a palavra aos senhores conselheiros e a quem dela queira fazer uso. Não havendo oradores inscritos, nem quem queira fazer uso da palavra, encerramos a presente sessão. Em nome de Deus, encerramos a presente sessão. Convocando os senhores conselheiros para a sessão do dia 12, quinta-feira. Encerrada a sessão.